Meus amores, a gente só tá falando de Covid, não é verdade? Coronavírus, mas o mosquito da dengue continua por aí, tá? Atacando várias pessoas, viu? Temos que nos cuidar com a dengue, sim, a gente não pode esquecer da dengue. A Raíssa foi conversar com a doutora Fernanda sobre essa doença terrível que a gente não pode descuidar também, tá? Olha. Vamos falar então sobre a dengue. Pois é, essa doença ela não tirou férias, nós estamos aí em período de coronavírus, da pandemia, mas a dengue continua se proliferando. Nós vamos conversar então com a doutora Fernanda Armelin, que é clínica geral, para falar sobre esse assunto que não tirou férias, né? Exatamente. A dengue ela é tão grave quanto o coronavírus, então a gente também não pode deixá-la de lado. E cuidar bastante do nosso quintal, né? A questão de proliferação do mosquito, que ele acaba proliferando em água parada, né? Então, a gente, numa simples tampinha de garrafa, acaba sendo um foco para a dengue se proliferar. Quais são os primeiros sintomas da dengue? Os primeiros sintomas são febre, né? Uma febre alta, sempre maior que 38, 38,5, dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, dor no corpo. Muitas vezes a pessoa faz uma lesão cutânea, né? Fica toda vermelha, pode ter ou não coceira, e às vezes tem pacientes que vêm com náuseas, vômitos e diarreia. Uhum. E no caso da dengue hemorrágica? A dengue hemorrágica, a gente começa a ter os parâmetros a partir de laboratorial, a gente começa a ter alguns sintomas que a gente deixa orientado o paciente, sangramento gengival, nasal, bastante irritabilidade, hipotensão, não consegue ficar em pé. Então, a gente começa com esses parâmetros, a gente começa a pensar em dengue hemorrágica. É muito importante também não fazer automedicação, né, doutora? Exatamente. A gente sempre pede para procurar um médico, para que a gente faça a medicação necessária, que são só sintomáticos, porque existem vários medicamentos hoje, né, que acabam piorando o padrão da dengue, até muitas vezes transformando em hemorrágico. Então, cuidado com a automedicação, porque pode sim piorar o caso. E como é feito o tratamento? O tratamento é só sintomático, né? A gente faz repouso, bastante ingesta de água, sintomáticos para febre, para dor, tá? E só se for uma dengue hemorrágica, a gente precisa de internação, né? Um suporte melhor. E nesse período que as pessoas, algumas estão com um pouco de receio de ir ao hospital, estão sentindo os primeiros sintomas, já estão pensando aí que deve ser uma dengue, consegue ficar em casa se cuidando ou é importante que vá ao hospital? É importante que vá. A gente precisa desse acompanhamento, né, laboratorial, para a gente ver como que está aí o exame de sangue, para a gente diagnosticar também. Existem exames que diagnosticam a dengue, né, o teste rápido e também a sorologia. Então, a gente precisa diagnosticar e também ver parâmetros laboratoriais, né, para ver se a dengue está agravando ou não. A segunda vez que uma pessoa vem a contrair a dengue, essa doença ela vem mais violenta? Muitas vezes, sim, né? A gente tem outros casos que aparecem com o mesmo padrão, então não é um padrão bem definido, mas pode ser que venha mais grave, sim. Tem algum grupo de risco? Sim, claro. Crianças e idosos sempre são um grupo de risco, né? Mas, assim, pessoas que já têm uma comorbidade estabelecida, ou seja, uma doença, né? Mesmo que controlada, sempre são um grupo de risco, né? Que já tem uma doença estabelecida. E no caso das gestantes? A gestante é um caso complicado, né? Em relação aí à dengue, a gente sempre tem que manter contato com o obstetra, a gente tem que se cuidar quanto gestante mais ainda, com repelentes específicos, porque pode ser que venha complicações mesmo. E pode vir uma complicação então para o bebê também, ou não? Só para a mãe? A gente já pensa um pouquinho, porque o Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue, né? Tem a zika, que é o grande problema da gestante também. Sim. Doutora, muito obrigada por tirar essas dúvidas. Acho que o pessoal de casa agora já ficou um pouquinho até mais atento. Vamos nos cuidar. Aproveite que você está aí na sua casa, dá uma olhadinha no seu quintal, em uns pontos aí da sua vizinhança também, para ver se não tem nenhum foco de dengue. Se cuide. Não só da dengue, coronavírus também. O importante é que você mantenha a sua saúde e a saúde da sua família. É isso aí, gente. A gente tem que ficar atentos à dengue, tá?